Olá, bom dia. Tudo bem com vocês aí? Estão conseguindo me ouvir? Eu tô. Eu também. Beleza. Nós estamos entrando aí na aula número 6. Nós vamos ver a aula número 6 na aula de hoje. Ele fala software, configuração e manutenção, tá? Que é a aula 6 do livro 6. Esse livro, ele fala dos programas de configuração, né? São programas fundamentais aí, né? Na utilização e na configuração de alguns recursos da máquina, né? Então, quando você está utilizando, né, algum hardware, por exemplo, a gente viu a memória corrigindo alguns problemas que pode acontecer com ela, né? A gente viu até um software lá chamado Boot lá nas primeiras aulas. E nessa aula, se vocês olharem aí o livro, ele vai falar de ferramentas de manutenção. Esse é o tema da aula de hoje, que é a aula número 6, certo? Então, são softwares que têm essa finalidade de fazer algum tipo de manutenção. São os famosos exames. Falava muito desse exame, né? Falava muito dessa questão de exames, né? Na verdade, o que é o exame? O exame nada mais é que uma análise mais profunda. O exame é uma análise mais profunda. Professor, o que é essa análise mais profunda? Você pode fazer a verificação do hardware primeiro, né? Ver se o hardware está funcionando ou não, se está queimado ou não e tal. Mas essa análise, dependendo aí do que for, ela fica faltando, né? Que é a análise de software. Dois problemas que pode acontecer na máquina são problemas de softwares e problema de hardware. Sendo assim, você tem que sempre fazer as duas análises, não só análise de software e não só análise de hardware, as duas. E esse livro ele tem esse foco, esse objetivo de fazer essa análise e de propor essas verificações de maneira profunda e eficaz. Então, é esse o objetivo aí, certo? Então, ele vai dar uma introdução sobre esse tema, falando lá na página 112. Ele vai falar, algumas ferramentas servem para ajudar a identificar defeitos. Foi isso que eu já introduzi, né? Então, a finalidade é verificar defeito no hardware do computador. Então, defeitos esses que podem comprometer o funcionamento comum do mesmo. Mesmo os bad blocks, a gente viu o que é o bad block. A HD, ela não estraga totalmente, ela fica pedaços dizendo que está ruim, né? E esses pedaços da HD faz com que a HD te dê problema futuramente. Eu tenho alguns exemplos já de alguns clientes meus que aconteceu isso. A HD ela não estraga inteira, né? Ela vai funcionando de maneira ali em que áreas funcione e de uma hora para outra ela para, né? Ela para, né? Então, esses recursos, né? Essas formas de trabalhar aí é muito importante, tá? Então, quando é feito uma análise, quando é feito esse recurso usando esse software de imagem, ajuda mais, né? Ajuda mais e deixa com que a peça não venha estragar, não venha danificar, né? Então, são os BEDs, certo? São os BEDs aí. Outra coisa que é importante
outra coisa que é importante são os testes em relação à própria memória. Os testes relacionados à memória, né? Quem lembra aí o que pode ocasionar com a memória? Quem pode me dizer aí? Qual que é o problema que pode acontecer com a memória? Geralmente o computador ou ele liga e para na BIOS, ou ele não dá vídeo. Certo. Ok, muito bem aí, o Danilo. Muito bem. Outro problema que pode acontecer com o sistema operacional, por exemplo, o sistema operacional, normalmente, ele é instalado na HD. Então, se HD, por acaso, tiver algum problema em relação aos beds, né? O que seriam os beds? Os beds são os problemas que eu falei, né? De HD, ela lembra vamos pensar em uma pizza cortada. Ela tem várias partes e essas partes ela pode simplesmente danificar. Ela tem lá as trilhas, os setores e os clusters. Existem essas três partes. Então, se essas áreas estiver ruim, o sistema operacional pode ocasionar problemas, né? Problemas, porque existe esses bad block. É isso que ele está falando até aí na página 112. Se vocês olharem lá, ele está falando desse problema que pode acontecer, né? Que é o problema de bad block. Então, são pequenas áreas, né? Eu falei para vocês, dei um exemplo de um cliente já há um tempo atrás para vocês, né? Ele estava com as duas HD dele ruim, lembra? Que eu citei algum tempo atrás. E aí eu falei para ele, ó, sua HD tá ruim, tira os seus dados daí, coloca em nuvem, né? Guarda ele de forma mais segura. Aí ele não deu muito ouvido para mim, né? Aí passou 6 meses mais ou menos, aí já vem ele novamente. O HD tava ruim, que ele tinha perdido as fotos dele e tal, e precisava recuperar, né? Precisava fazer uma recuperação. Aí eu falei, né? Falei, ó, eu tinha avisado você já 6 meses atrás, lembra? Aí ele falou, é verdade mesmo. Aí eu fui olhar, tava cheio desses beds. Você instala até pelo Harensboot dá, né? Aqui nessa aula ele tá falando desse MHDD 6.4. Ele é um programa, tá? Ele é um programa que fica dentro do Harensboot. Harensboot, a gente aprendeu a mexer com ele. Ele é um programa, a gente viu lá nas primeiras aulas, tá? E esse HD tá lá na página 117. Dá uma olhadinha, 117 não, 113. Na 113 ele fala desse recurso. Então ele volta a falar do Harensboot. Então o Harensboot, ele é um dos programas fundamentais, tá? Que você tem que ter, você técnico aí tem que ter, certo? Tem que ter aí. Vocês lembram? Me falem aí o processo de como fazer um pendrive bootável. Wellington, me fale aí o processo de criar um pendrive bootável. Você pode usar uma ferramenta para criar ele. Isso. Ou você pode preferir também fazer manualmente, que é particionando. Você formata, particiona e depois você insere a imagem lá dentro, você copia a imagem lá dentro. Isso. A imagem estando lá dentro, precisa fazer mais alguma coisa, Wellington, ou não? A imagem ISO, né, que você está falando? A imagem de ISO estando lá dentro.
Certo. Precisa fazer mais alguma Na coisa ou não? realidade, quando você usa o Windows, que você clica com o botão esquerdo em cima da imagem ISO, ele já pergunta o que você vai fazer com ele. E, Ah, e dentro do Linux, caso estiver utilizando, você já tem uma ferramenta que já serve para poder criar disco de imagem, ah, tanto no Ubuntu quanto no Linux Mint. Aí, nesses casos, aí você usa o próprio sistema para poder fazer isso aí. Hoje em dia já é possível. Se eu não me engano, acho que o Windows 7 não dá para fazer isso aí. Quer dizer, pelo menos eu nunca vi, mas o Windows 10 eu já fiz. Você clica com o botão esquerdo em cima do negócio e daí depois você já joga a imagem ISO pro pendrive. E depois de formatado e particionado. Tem um jeito que você faz isso aí. entendi. Que é o processo de extração. O processo que o Ayrton falou aí é o processo que eu faço até pelo Yumi. O Ayrton tinha falado algumas aulas anteriores de fazer o processo. A gente viu esse processo de forma mais detalhada, com um comando chamado diskpart. Lembram? Com um comando chamado diskpart. O É que comando... você vai lá no, Ah, você vai lá no DOS, né? isso, MS-DOS. Muito bem. MS-DOS e digita o nome do comando. A gente viu em algumas aulas anteriores esse processo, né, de fazer a partição. Então, essa etapa que o Herto falou, ela se divide basicamente aí entre três etapas, vamos dizer assim, né? Que, que é a partição, né? Então, eu posso fazer pelo um programa, o programa faz tudo, o Yumi mesmo, ele faz tudo. Por que que você tem que saber o processo de fazer, de criar o pendrive bootável? Porque o pendrive bootável é onde você vai colocar esse programa que a apostila está falando. O processo de criar o pendrive bootável, eu estou só relembrando, mas é um tema que a gente viu já anteriormente. A gente já falou desse processo de criar o pendrive bootável, né? E dá para fazer pelo Diskpart, igual o Elton falou aí pelo MS-DOS. A gente aprendeu esse procedimento. Então, lá no Diskpart, a gente ficou 2, 3 aulas mexendo nele, só praticando, lembra? Vocês acham que falavam, nossa, não vai sair nunca disso, não? Por que que eu fiquei fazendo várias vezes lá? Porque é importante e a gente ia ver, assim, muitas coisas. A gente viu lá no livro número 3, né? Daí eu fiz uma revisão e porque tem que ficar na mente. Então, para você pegar alguma coisa e não ter dúvida, né, o que você tem que fazer? Você tem que fazer várias vezes, entendeu? Várias vezes. Até quando eu comecei a dar aula lá no início dos anos 2000, eu ficava olhando os meus professores e ficava falando, meu Deus, como que ele consegue falar todas essas informações? Como que ele consegue gravar tudo isso? E um professor chamado Eduardo, chamado Eduardo Carioca, ele ia falando e eu ficava, meu Deus, como que ele tem essa dinâmica, né? Essas etapas, tudo pré-definida na mente, né? E aí, depois, com o tempo, né? Com o tempo aí, comecei a dar aula mais ou menos lá no início dos anos 2000, e aí eu entendi que é isso que eu falei aqui, né? Quanto mais você fazer várias vezes o processo, né? Você tem, assim, uma probabilidade muito grande de você não esquecer aquele processo. Por isso que, não sei se vocês observaram, tem processo que eu faço mais de uma vez, 2, 3, 4 vezes. Porque aí você, toda vez que eu falar do processo, processo tal, faça o pendrive bootável, faça a instalação do sistema operacional. Então, coisas que são primordiais, né? E vocês vão lembrar, entendeu? Vocês vão lembrar.
que nem foi esse processo. Então, a excelência de você lembrar e conseguir fazer depois os processos é realmente a quantidade de vezes que você fez, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Então, quanto mais você fizer o processo, menos você vai ter dúvida. Isso para todas as áreas da nossa vida, né? Não existe uma coisa tão difícil que você não possa aprender. Não existe isso, né? O ser humano, ele é o ser mais complexo, né? Que existe no mundo aí, né? Então, o cérebro humano, ele consegue, né, captar e entender e decorar a etapa, seja ela qual for, a forma que for, né? Basta você executar essas etapas mais de uma vez, tá? Então, para você chegar nesse resultado aí, que é o resultado de você entrar no Heinz Boot e fazer o que está na página 113, você precisa criar esse pendrive bootável, né? Criar esse pendrive bootável. Eu gosto de fazer dessa forma, né? Ir lá, que eu até expliquei, né? Também dentro das etapas que eu fiz dentro da revisão, que é pegar, depois que eu usei o disk part, eu particionei, eu formatei, eu vou pegar a ISO, depois que está lá o pendrive pronto, né? Igual tem aqui um pendrive, né? Depois que o meu pendrive eu espetei na máquina e fiz todo o processo, o pendrive está pronto para eu colocar os arquivos aqui dentro, né? Eu colocar os arquivos aqui dentro. Qual arquivo? O arquivo do Heinz Boot. O Heinz Boot, eu vou baixar ele pela internet. Se eu pegar e ir no Google e digitar Heinz Boot lá, eu consigo baixar o software do Heinz Boot. Ele é um programa que nem... vocês lembram lá o processo que a gente fez para baixar o sistema operacional? Alguém tem alguma dúvida aí? Por exemplo, quero instalar o Windows 10. Eu faço a preparação do pendrive, particiono e formato, né, usando o disk part. Depois que eu fiz isso, eu vou na ISO, eu baixo a ISO, né? Eu baixo a ISO e coloco essa ISO dentro desse pendrive. Alguém tem alguma dúvida de como baixar um software, né? Que o Heinz Boot, que é o tema da aula número 6, precisa ser baixado. Se você ir, vou partilhar a tela aí, tá? Ó. Se você ir de qualquer site de busca, tá? Por exemplo, Google, e fazer essa pesquisa, você encontra o Heinz Boot de várias maneiras. De várias maneiras você encontra o Heinz Boot. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Aí, ó. Então, se você vier aqui, ó, no Google e digitar aqui, né? Por exemplo, é a mesma coisa que a gente fez dentro do próprio Windows. Lembra lá que a gente já baixou o sistema operacional Windows? Então, é o mesmo processo. Então, eu venho no site de busca, eu venho no site de busca, igual eu estou aqui, ó. Deu para entender aqui, né? Entrei no site de busca. Estão vendo a minha tela? Wellington, Rodrigo? Vendo sim. Aí, então você vai ter que baixar o Heinz Boot. Esse processo eu também já expliquei em algumas aulas anteriores, mas é simples. Só você vir aqui, a gente está baixando, está usando o Heinz Boot 15.1. Tem vários, tá? Então você vai ter que baixar a ISO e colocar a ISO dentro do pendrive, tá? Você vai poder baixar ele, colocar. A única coisa aí que você precisa de um computador, né? Você precisa de um computador para poder espetar o pendrive, né?
Eu faço isso aí através do celular. Você Eu tem uso, adaptador? daí eu uso o cabo OTG, Ah, aí o cabo OTG identifica o pendrive, certo. aí ele já pede para poder formatar, né? Aí Ah, eu já formato ele. Aí hum, depois tem um aplicativo que você usa, que o nome dele é ETDroid. hum, ETCHDO, Droid. Aí depois que ah, você pegou ele, você joga a imagem ISO de qualquer sistema operacional, programa bootável, tudo que você ah, quiser. Aí o sei. processo é praticamente o mesmo. Aí você não precisa do computador para fazer esse tipo de procedimento. Entendi. E inicia da mesma forma. Certo. Só que tem um negócio, tem um pequeno probleminha, né? Quando você baixa o sistema Windows, dependendo de como tiver o seu notebook, tem algumas configurações de placa-mãe que às vezes não consegue identificar, não sei por qual motivo, a imagem ISO do Windows instalado lá. Agora, de Linux, eu já baixei um monte, já coloquei, programa bootável, já coloquei, todos eles funcionaram. É uma das formas. Tem outros aplicativos dentro da Quanto você plataforma pagou também. no cabo OTG aí? Quanto você pagou? O OTG que eu paguei na época foi barato, 13 conto. Baratinho. O OTG, eu tenho até tenho um, mas o meu OTG ele dá muito conflito. E eu comprei muito tempo atrás também. Eu estava lá em São Paulo, na Estação Azul lá, né? Na linha azul lá. Eu ia direto lá, uma vez por mês. Eu ia lá na Zona Norte, lá na Parada Inglesa. Eu tava dentro do metrô, entrou um cara vendendo. Entrou um cara vendendo, aí eu comprei esse OTG, mas ele não é muito bom, ele dá mau contato. Então, dá para fazer por essa forma que o Hector falou, né? Eu não utilizo muito por causa disso, porque para não dar conflito. Tem duas formas de fazer. Tem através dessa forma que o Hector falou, que é a aplicativa aí, e eu consigo fazer através do computador também. Então, a única coisa que você tem que ter o OTG, né, Hector? E tem que ver, fazer os testes depois para ver se não dá esse conflito aí, né, o Elton, se for o sistema É, Windows. Mas eu tem, acho tem que algumas não dá, não. coisas que ele. É porque quando ele formata o pendrive pelo OTG, geralmente o formato que ele coloca o pendrive é um formato meio que compatível com os dois sistemas operacionais. Só que existe algumas placas-mãe, alguns HD, que eles não conseguem identificar o Windows se não tiver formatado em NTFS. É o tipo de partição, né? Entendeu? Daí você coloca lá, ele não identifica que o Windows está dentro do pendrive, entendeu? Aí você tem que fazer aquele negócio lá. Eu, particularmente, em termos de sistemas operacionais, quando é para colocar um monte, eu já prefiro colocar aqueles aplicativos multibutável. Porque daí você colocando multibutável, você coloca dentro da capacidade do negócio, óbvio. Aí você já coloca Linux, Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, já coloca todos uma vez. Aí na hora que você for jogar lá na tela de inicialização do boot, aí você escolhe qual sistema operacional que você quer instalar. Entendeu? Evita você ficar carregando aquele monte de pendrive lá, um para o Windows 7, a não ser que você compre dos pequenos, aqueles de 4 GB, aqueles de 8 GB. Agora, se você quiser comprar um grandão já de uma vez, já colocar tudo de uma vez nele, é melhor. Ah, entendi. Alô? Sei. Entendi. É, então aí ele é bem. Esse processo aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, tranquilo. Beleza. Então, esse processo, até pelo computador também dá. Você instala aí o Yumi e tal, e você consegue fazer, né? Então, é um processo aí que existe essas duas formas, né? É claro que
o processo que a gente está fazendo aí do Harness Boot dá tranquilo também através do Windows, né? Que é o que a gente está propondo. Mas é interessante saber isso aí, né? Que dá pelo celular aí e você usa esse cabo e espeta o pendrive, né? Esse cabo é tipo um cabo que é barato, né? E dá para fazer também, tá? Então tem aplicativos assim, vários, né? Vários mesmo para você fazer esse procedimento aí. Então aqui, ó, você consegue baixar. Depois que eu preparei o pendrive, seja ela pelos aplicativos ou pelo Windows mesmo, você pode vir e baixar o Harness Boot. Então você vai baixar o Harness Boot, colocar ele, que é um processo que a gente tinha visto já, ó. Eu venho aqui, ó, Harness Boot, que é o processo, você digita aqui, ó, Harness. Tem várias versões, tá? Harness Boot, CD, Windows 7, né? Tem várias versões que você pode usar, tá? Quando você pesquisar, ó, você consegue baixar ele aí, ó, tá vendo? Baixar a ferramenta, ó. Download em português, ó. Tem vários tipos, ó. Harness Boot, CD, tá vendo? Download, boot, CD, tem vários modelos. Então você vai baixar, pode escolher qual que você quer baixar aqui e vai colocar. Ele sempre vai baixar uma imagem ISO. Vai colocar ele no seu pendrive. Tá vendo aí, ó? Tem vários modelos que vocês podem usar, certo? Então vocês podem escolher. Tá? Então é esse procedimento. Vou no Google, preparo o pendrive, etapa número 1, formato particiono. Segunda etapa, vou no Google, digito aqui, ó, Harness Boot, baixo o Harness Boot e coloco esse Harness Boot no pendrive. Então vou baixar ele, ó, vem aqui, ó, e baixo. Olha lá, ele explica, tem até uma explicação, ó, olha lá, de como fazer, ó. Olha lá, tem toda uma explicação, tá vendo aí, ó? Toda uma explicação e tal, algumas respostas, algumas perguntas, tal, né? Você vai baixar, então você vai poder escolher. Aí tem lá, ó, você pode escolher o sistema lá em cima, qual sistema você quer fazer, tá? Então você vai poder utilizar qual sistema você desejar lá. Então tem que escolher lá em cima qual sistema e baixar. Quando você baixar, ele vai baixar esses arquivos aí, ó. Ou ele vai baixar os arquivos direto dessa forma aí, tá? Ou ele vai baixar um arquivo zipado. Depende do tipo que você escolher. Se ele aparecer assim os arquivos, ó, esses 4 arquivos aí, ó, 3 arquivos e uma pasta, na verdade. Você vai pegar isso aí, ó, e colocar dentro do pendrive. Sabe aquele pendrive que a gente particionou lá na etapa número 1? Então você vai colocar esses arquivos dentro do pendrive. Fez isso, ele se tornou bootável. O que é um pendrive bootável mesmo, gente? O que é um pendrive bootável? É um pendrive que ele tá pronto para uso, no caso de, tipo, se quer formatar o PC, ele já vai estar... ele já pode... Fala. Tipo, ele tá pronto para uso já. Certo. E isso aí, ó... Oi? Alguém falar mais alguma coisa? Ele inicia sozinho. Ele não necessita de você usar outro tipo de programa, ele já inicia por ele mesmo. Isso. Muito bem, Danilo, Wellington, muito bem. Então, ele só vai se tornar desse jeito se você pegar esses arquivos e colocar dentro do pendrive. Então, você tem que prestar atenção se ele baixou assim, ó, esses 3 arquivos e uma pasta, você vai copiar essa aqui e colar para dentro do pendrive. Fez isso, pronto. O pendrive já se tornou bootável. Agora, se ele vier em uma
nenhum arquivo só bootável na ISO, esses arquivos estiver dentro dessa pasta zipada, você vai ter que pegar essa pasta e fazer a mesma coisa. Copiar dentro do pendrive. E depois, lá dentro do pendrive, você vai ter que extrair. Quando você extrair, esses arquivinhos vão aparecer, vão ficar para o lado de fora. Esses arquivos é o que é esse menu. Tá vendo esse arquivo chamado menu.ist? É esse arquivinho que está aparecendo na página 113 da apostila de vocês. Quando você bootar, gente, para dar o boot, eu tenho que fazer uma coisa aí. É simplesmente eu enfio o pendrive, pronto. Qual que é o procedimento? Para dar esse boot, para inicializar isso que o Danilo e o Hérito falou aí. Como que eu faço? Para eu fazer ele dar o boot, né? Para aparecer essa janela da 113. Oi? Pode Tem falar. que alterar a ordem de boot, não é? Alterar a ordem de boot. Como que altera a ordem de boot? Eu tenho que acessar o quê? Você tem que ir lá pela Tem que BIOS. acessar. BIOS, certo. E como que eu acesso a BIOS? Através da tecla que acessa a placa-mãe do seu dispositivo. Algumas é F11, Isso. outras F10, ESC, F2, por aí vai. Isso. Eu vou ter que reiniciar a máquina, ligar novamente. Quando aparecer aquela tela escura dizendo que está ligando, eu pressiono ou delete ou F2. Por que ou? Porque depende, gente. Não é uma regra. Não posso cravar, ó, vai ser delete. Não. Depende da placa-mãe. Aí você vai lá, né? E vai reiniciar a máquina pressionando delete. Se não foi para o setup, o que é o setup? O setup é o programa da BIOS, né? Então eu vou demonstrar até aqui, ó, para vocês verem esse processo. Então, número 1, pendrive. Número 2, eu vim aqui, ó. Eu vim aqui e baixei o Harensboot. Baixei o Harensboot. Depois que eu baixei o Harensboot, alguém tem alguma dúvida? O Herbert? Alguma dúvida? Não. Rodrigo, alguma dúvida? Rodrigo? Não sei se ele está ouvindo aí. Ele está com o microfone. Pode ser que esteja sem microfone, né? Rodrigo, você está me ouvindo? Não sei. Depois eu mando mensagem para ele. Ó, então, esse processo seria isso, né? Número 1, preparo o pendrive. Número 2, baixo, né? Venho no Google aqui, ó, que foi essa etapa que eu expliquei aqui, ó. Tô até na tela aí, mostrando para vocês aí, ó. Venho no Google, digito Harensboot, pesquiso, né? Ó, pesquisei, tem vários modelos. Aqui eu vou baixar. Isso que eu baixei aqui, ó, eu vou colocar dentro do pendrive. Vou copiar isso que eu baixei aqui e vou colocar dentro do pendrive lá. Fiz isso, o pendrive já virou, bootável. O pendrive virou bootável, certo? O pendrive está bootável. Estando bootável, eu vou fazer o processo de inicializar, que é isso que vocês explicaram aí. Como que eu faço isso? Eu vou ter que reiniciar a máquina. Vou ter que reiniciar a máquina, certo? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, o processo que eu vou fazer. Ó. Vou ter que sair lá do computador e mostrar aqui. Ó. Vou só mostrar aqui, ó. Como que é o processo. Pode ser que você tenha alguma dúvida. Eu vou mostrar
a foto aqui, ó, para vocês verem. Olha lá, eu vou inverter aqui, ó. Olha lá, ó. O pendrive lá tá espetado lá, tá vendo? Certo? Aí, ó. Certo? Aí, ó. Tem que espetar o pendrive. Esse pendrive já tem que estar com o harness boot aqui dentro e já feitas as duas primeiras etapas. Eu vou aqui, ó, no computador, o pendrive está no computador, né? Eu vou reiniciar aqui, ó. Eu vou fechar, ó. Olha lá, tô no computador, certo? E eu vou reiniciar e vou reiniciar para acessar o setup. Lembrando, pendrive espetado, já preparado, olha lá, eu vou lá, reiniciar, ó, tá vendo? Reiniciar, tá reiniciando. Aqui, ó, eu já vou pressionando, tá? Eu vou lá no setup primeiro. Eu posso ir no setup, como eu posso usar um termo técnico chamado de forçar o boot. O que é forçar o boot? É obrigar ele. Eu posso segurar aqui, ó. Posso pressionando, mas eu posso segurar. Se não for a delete, vou até demonstrar isso, ó. Se não for a delete, ó, ele vai pular, ele vai para o Windows. Vamos ver lá. Ó. Olha lá, está carregando. Eu não conseguiria fazer com vocês logados na máquina, né? Óbvio. Então eu tive que desligar. Aqui ele fala que tecla que é, ó. Olha lá. Ó. Que é delete. Esse é o setup, ó. É o programa de configuração do hardware da placa-mãe. Então aqui é a delete. Então como que eu sei que é a delete? Porque ele foi, ó. Ele foi para o setup. Então eu estou com o pendrive espetado aqui, preparado, e aí eu reiniciei a máquina. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá? Então, beleza, até aqui. Aqui eu posso fazer dessa forma. Vim aqui, não tem como usar o mouse, só o teclado. Eu venho aqui, ó, em boot, e vou configurar essa ordem aqui, ó, certo? Para prioridade. E vou dizer qual a prioridade que eu quero. Olha lá, o que eu quero que acesse em primeiro lugar. Essa é uma das formas. Outra forma que eu posso fazer, então aqui eu vou ter que dizer aqui, ó, nesse um ST boot Dave seria o que eu quero que leia em primeiro lugar. Entendeu? O que eu quero que leia em primeiro lugar. Entendeu? Então eu tenho que colocar o que em primeiro lugar? O pendrive, tá? Eu posso fazer assim, como eu posso também fazer assim, ó. Vou dar um ESC, vou dar um F10 para reiniciar. Tem um menu sempre aqui, ó, explicando para vocês quais as teclas, ó lá. F1, F10, o que faz? F10 ele salva. Então eu vou salvar aqui. Então o boot é a ordem, é como ele vai ler. Qual é a ordem de leitura? Vai ler HD primeiro? No meu caso, eu quero que leia o pendrive em primeiro lugar. Isso aqui, ó. Quero que leia o pendrive em primeiro lugar. Entenderam? Então é isso que eu vou ter que fazer, certo? Então eu vou salvar, ó. Eu posso fazer assim, como eu posso pressionar também. Tem computador que é F9. Eu acho que aqui é F9, ó. Eu vou pressionando lá F9. Tá? Nem todos, no caso aqui, ele vai te falar aqui embaixo, ó. Você viu lá? Ó? No caso aqui, ele é o... Tem alguns que é F9, outros que é F8. Depende muito, tá? Eu vou só dar um Ctrl Alt Del de novo para vocês verem onde eu cheguei. Então você vai ter que testar. Vai ter que reiniciar e testar. Tem que aparecer essa tela aí, ó. Tá vendo? Isso aqui eu tô forçando o boot. Eu tô falando assim, apareça uma janela para eu fazer a leitura. O que é essa leitura aqui, ó? É eu ler esse pendrive em primeiro lugar. Eu não ir para o Windows. Ele vai ler aqui, ele vai ler esse pendrive que está espetado. Qual é esse pendrive que está espetado? Ele é o Kingston. Olha o símbolo lá, olha o logotipo do Kingston. Olha lá, olha o Kingston aí, ó. Apareceu. Se eu clicar aqui, ó, se eu fiz o processo certo
que é aquelas etapas que eu falei no começo, né? Formatei, particionei, peguei o Harris Boot, coloquei no meu pendrive. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer essa janela aqui, ó, da página 113 aí, ó, tá? Essa janela aqui aparece quando eu fizer esse processo. Não der um enter aqui, ó, ele vai acessar essa janela aqui, ó, tá? Dentro dessa janela, o que vocês vão fazer? Ah, vocês vão ter que ir nessa quarta opção, ó, MHDD 4.6, tá vendo? Ao fazer isso, dá uma olhada na apostila. A apostila está bem detalhada aí, ó. Olha lá. Fez isso, ele vai aparecer essa janela da página 114. Tá todo mundo com a apostila em mãos aí? Da página 114. Beleza aí, gente? Rodrigo, Danilo. Opa. Tranquilo. Deu para entender? Deu. É aqui que ele vai fazer a análise da HD. Ele tem 3 tipos de análise que você pode fazer, tá? Você pode analisar a porta primária, a partição primária. Olha lá, o número 1, ele analisa a partição primária e ele pode também fazer recuperação de partição. Tem técnico que ele não conhece esse procedimento aqui e ele joga HD fora, achando que a HD está ruim, mas a HD não está ruim, tá? É claro que a HD pode acontecer, nenhuma HD, dificilmente ela vai estragar por completo. Ela vai estragando lá, né, partes dela. Ela nunca estraga toda, mas uma HD que ela está comprometida, fica muito perigoso você colocar os seus dados pessoais dentro dela, porque do nada ela pode perder, igual aconteceu com esse rapaz que eu falei lá no começo da aula. Perdeu os dados, e aí? Né? E aí? Como vai ser, né? Perdeu lá foto de casamento. Oi? Só uma pergunta. Esse procedimento que você está fazendo com o Harris Boot aí, você está fazendo ele com o sistema Windows. No caso, ele só serve para o Windows ou pode servir também para Linux? Ele pode servir para Linux também. Por isso que na hora que eu baixei lá, não sei se vocês viram, lá na parte de cima da tela tem lá a opção para você escolher que sistema que você quer fazer, que sistema que você vai fazer, se é Android, se é Windows, qual é. O segredo tá lá na hora de baixar. Quando você baixa, você vai ter que escolher qual sistema que você está mexendo. Tá? Entendeu? É a ISO, que é aquele processo lá do Google. Lembra que eu fui no Google lá e digitei Harris Boot? Então você vai ter que dizer lá Harris Boot para Linux, para Android, para... Né? Se bem que tem outras formas. Quando for para Linux mesmo, o Linux mesmo ele tem recursos dentro dele mesmo que faz isso, dentro do terminal, tá? Tem comandos dentro do terminal que já faz isso, tá? Que já faz essas recuperações, essas análises da HD. O próprio Linux tem, mas se você quiser usar o Harris Boot também dá. É só você baixar um Harris Boot compatível. Deu para entender, Hélio? Tranquilo. Certo? Então, porque eu pensei que estava escrito lá, o cara só de Windows, eu pensei que só servia para ele. Aquele modelo lá, ele é próprio para Windows, mas você consegue buscar um compatível ao outro sistema, apesar que é isso que eu comentei, né? Que o Linux mesmo, ele tem ferramenta dentro dele mesmo que faz isso. Por isso que é aquela questão que eu falei, né? Tecnicamente falando, o Linux ele dá de 1000, né? No Windows. Tanto é que ele tem ferramentas que já faz isso dentro dele mesmo. Ferramenta de recuperação. O Windows tem, mas não é tão perfeita como a do Linux. A do Linux é mais perfeita, certo? É muito mais perfeita.
certo? Do que as ferramentas do Windows aí. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Agora não. Rodrigo. Alguma dúvida, Rodrigo? Rodrigo não tá ouvindo aí, né? Não sei o que tá acontecendo. O Danilo. Não, por enquanto não, tô tranquilo. O Herbert tá aí? Beleza, gente. Então, depois que fez esse processo, que é o que tem de mais importante aí, vocês vão ter que dizer, né? Se vocês olharem na página 114, vai aparecer um menu. Fez esse processo que eu expliquei, vai aparecer um menu para você escolher. O que você quer fazer? Se você quer verificar os bad blocks, se você quer corrigir problemas de partição, ele vai te dizer aí, 1, 2, 3, né? Cada uma delas aí, ó, ele vai aparecer para você fazer um tipo de análise. E aí ele vai começar a procurar os problemas, né? Quais os problemas que pode estar acontecendo, tá? Dentro do boot também, quando você inicia o harness boot, que é esse processo que eu expliquei, vai ter lá uma opção chamada HDate 2.4.5.2, tá? O que esse programa ele faz? Ele também é um programa que faz o harness boot aí, né? Fazer uma análise também na HD, uma análise mais profunda. Então, ele faz exames mesmo na HD e verifica a HD de maneira, assim, profunda. Por isso que esses programas que eu estou falando aqui, né, que ele faz o teste aí e tal de HD, crimes, assim, virtuais não ficam impunes, porque a Polícia Federal pega a HD, ela busca tudo, ela acha tudo. Tudo que tem na HD, ela acha, certo? Tudo que ela tem na HD é encontrado, tá? Através desses programas, tá? O Harness Boot é um programa gratuito, né? Mas existem programas muito mais profundos. Quando eu estava resolvendo o problema da HD desse cliente, eu tive que usar esse programa, tá? Ele estava dando problema de partição, e aí eu passei esse programa, ele verificou e encontrou os dados que estava perdido. Então, os problemas que podem acontecer em uma HD, os bad block e erro de partição, tá? São os problemas mais graves que pode acontecer. Dentro desse programa aí, você pode também, que é esse MHDDate 2.4 aí, você pode também fazer um teste na memória. Ele vai fazer um teste na memória, tá? Que é a opção número 2 lá do menu. Que menu é esse? Aquele menu quando você acessa o harness boot, que é isso que eu expliquei aí no início, né? Você vai lá no setup e configura, ou dá o F8 lá e acessa o pendrive, vai ter o menu lá, que é esse aí que está lá na página 117 e 118, ele fica explicando aí que você pode recuperar as partições. Lembra da partição MBR e a GBT? É aí que dá muito problema, principalmente a MBR. A MBR ela só pode usar uma partição primária, tá? Não sei se vocês lembram, mas a partição primária, a MBR, ela pode criar uma partição primária. E a GBT, ela pode criar mais de 100 partições. E aí que mora o problema. Porque, às vezes, dá conflito nessa partição, principalmente a MBR. Então, quando acontecer esse problema, você pode entrar no harness boot, nessa opção da MDate.2.4 aí, que está lá no menu, está bem na primeira tela. E aí você vai poder fazer verificação. Quando você entra nesse programa, aparece esses menus da página 118. Verificar o nível de teste, verificar
o nível de informação da memória, né? E fazer esse teste de memória, né? De maneira eficaz. Tá? Então, seria uma correção, um exame detalhado. Assim como a gente fez na HD, ele faz na memória também, né? Que nem aquela pergunta que eu lancei lá no início da aula. O que pode acontecer com a memória RAM? Né? Até acho que foi o próprio Danilo, ele respondeu aí, dizendo que a memória RAM, ela pode... como que você falou mesmo, Elton? Que eu nem lembro. Como que foi mesmo que você falou? O Elton não, foi o Danilo. Como que é mesmo? Eu tinha falado que geralmente ela dá problema que joga o PC direto na BIOS, né? Tipo, ele não dá boot direto, ele fica jogando pra BIOS toda hora. Ou simplesmente não dá vídeo, que é o mais comum. Ou o terceiro é tela azul. Você está usando normal o sistema, daqui a pouco dá tela azul. Entendeu? Então, esse é o terceiro problema. Então, esses problemas, esse programa ele vai fazer um teste que está aí na página 118, 119, né, 120, e ele conclui aí com essa análise, que é o teste de memória. E ele vai dizer se é a memória mesmo ou não. Aí você vai ter a certeza que é a memória, que é esses dois programas que a gente falou, né? O MHDD e o HDate, que são os dois programas que nós podemos utilizar aí, certo? São os dois programas que nós podemos utilizar, certo? Gente, eu vou passar um exercício para... Oi, pode falar. Só uma pergunta, uma última. Pode não falar. existe nenhuma forma de você apagar um HD definitivamente a ponto de não ter como se recuperar as informações? Olha, existe um programa muito poderoso, Wellington, que ele busca até a trilha zero, tá? A única forma para você eliminar alguma informação do HD é você pegando ela, jogando no chão, metendo a marreta em cima. Aí sim. Aí sim. Então, cara, esquece. Ou levar uma siderúrgica e botar o disco lá dentro. Já era. Se você meter a marreta em cima, já era. Só vai ter a prova lá. Por que você meteu a marreta em cima, né? Massa, o software não tem como. Entendeu? Mas acha. Eu não falei para vocês essa história lá? Do cara que trabalhava comigo na Ambev? Ele tava com a máquina lenta, ele falou assim, dá uma olhada para mim, cara. O moleque vive mexendo nessa máquina, ficou falando meio nervoso para mim. Eu não, beleza, traz aí para mim, eu vejo. Cara, eu passei o software. Cara, ele ficou uns mais de horas, cara. Tanto é que eu até fui trabalhar, eu falei para ele, a máquina tá lá ainda. Era um notebook bonitão, assim, da HP, eu lembro até. Grande, né? Tinha umas polegadas a mais e tal. Ele era um cara meio bem de vida, ele mora lá naquele Aquários, sabe? Aquários. Morava lá, trabalhava na Embraer já e tal. Era um cara já meio, sabe? Ele falou, o moleque fica mexendo nesse notebook agora. Tem foto de casamento aí dentro. Começou a falar pra mim. Eu falei, nossa, problemão. Caso assim, tem que cobrar um valorzinho meio, né? Na época eu nem sei se eu cobrei um valor meio excessivo. Tem que ser, porque é coisas graves aí, né? Tá acontecendo. Cara, na hora que eu passei o programa, o Hélio, ele buscou lá. Eu falei, que dia que você comprou? Ele falou a data, aproximadamente. Mais ou menos no ano tal. Cara, no ano que ele comprou, o software achou o arquivo do ano que ele comprou. Ficou horas, mas achou. E eu falei, cara, tem uns vídeos meio estranhos lá. Cara, o que tinha de coisa pornográfica, cara? Coisas... Ele deu um tapa na mesa. Ele deu um tapa na mesa, assim, e gritou, moleque, isso é vergonha. Eu vou ver, ele vai ver só quando eu chegar em casa. Falou assim.
Então, Será que era um moleque mesmo? Ele falou que era esse moleque que ficava. Moleque, o cara já tinha 16, 17, quase já de maior já, né? Então, é o que eu quero dizer aí com isso. Ele encontra, né? Ele acha mesmo aí. Ele acha arquivos lá, então achou. Ficou horas, né? Até enche o saco. Fiquei HD, computador, assim, dias. Foi mais de um dia ligado. Você via que ele estava processando, buscando informação. Então ele acha tudo, tá? Ele acha todos os dados aí, tá? Gente, então eu tenho esse exercício da página 123 aí, tá bom? Então, faça esse exercício da página 123, beleza? Deixa eu só fazer a chamada. Fazer a chamada. Anote esse exercício, eu vou até colocar no grupo já aí. Então, Danilo, Rodrigo, o Herbert e o Hélio. Certo? Certinho. Beleza. Eu vou colocar lá no grupo esse exercício. Vou achar o grupo aqui. É o exercício do livro. Do livro 6. Aula. Exercício do livro 6. Página, no caso. 123. Tá? Esse é o exercício. Beleza? Aula que vem, nós vamos entrar na aula número 7. Bom, boa semana todo mundo aí e até a aula que vem. Beleza? Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. semana aí. Tchau. Tchau, tchau.